Olá, alunos, olá, alunas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma videoaula de Sociologia para os segundos anos. Essa é a nossa penúltima aula do volume 5. Na próxima videoaula, nós iremos concluí-lo. E hoje nós iremos trabalhar dando sequência ao que trabalhamos na videoaula passada, um tema de muita importância que é o racismo na sociedade brasileira. Então nós iremos abordar o tópico questão afro-brasileira. Vamos realizar a leitura de nosso livro didático e, conforme a necessidade, realizar os devidos comentários. No início do século XX, difundiu-se a noção de democracia racial como parte da construção da identidade nacional brasileira, resultado da miscigenação entre indígenas, europeus e africanos. Esse conceito de democracia racial nós pudemos estudar em sociologia no ano passado, ao abordarmos o sociólogo brasileiro Gilberto Freire, que foi o primeiro pensador a valorizar esse processo de miscigenação. Todavia, ao criar esse conceito de democracia racial, na visão de Gilberto Freire, a miscigenação havia propiciado a convivência pacífica e harmoniosa entre as etnias. Abrindo um parênteses, na última videoaula nós aprendemos que não é correto dizermos raças, posto que só existe uma raça humana. Então, toda a diversidade existente entre a espécie humana, nós denominamos etnias, fecha parênteses, eliminando as diferenças e minimizando os conflitos sociais. Por esse motivo, acreditava-se que o Brasil teria praticamente eliminado o preconceito de raça, em especial quando comparado com outros países em que vigorou o regime de segregação racial, como os Estados Unidos e a África do Sul. Dispensa comentar que, infelizmente, nesse aspecto, Gilberto Freire cometeu um grande equívoco. Ele foi muito feliz, sim, ao valorizar a miscigenação, inclusive apontá-la como uma de nossas principais características, identidades, mas infelizmente o racismo ele não terminou com esse processo de miscigenação e perdura até os dias atuais. Um estudo comparativo sobre as relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos, realizado pelo sociólogo brasileiro Horaci Nogueira, 1917-1996, aponta que, enquanto nos Estados Unidos predomina um preconceito racial de origem, no Brasil vigorou e vigora um preconceito racial de marca. Agora eu chamo a sua atenção para este parágrafo porque ele nos traz um dado muito importante proveniente do estudo desse sociólogo brasileiro, o Horaci Nogueira. O que seria o preconceito racial de origem? Para os americanos, não importa a cor da pessoa, mas sim a sua origem. Imaginemos uma pessoa que tem uma pele clara, mas que, se nós formos puxar seus antepassados, o seu avô é negro, a sua avó é negra, ou o seu pai ou a sua mãe, essa pessoa ela vai sofrer o racismo do mesmo jeito, ainda que ela tenha a pele clara. Por isso o Horaci denominou essa forma de preconceito praticada nos Estados Unidos de preconceito racial de origem. Ao passo que no Brasil o preconceito
é um preconceito racial de marca. Você sofrerá preconceito de acordo, em especial, com a sua cor. Então, se você tem a pele escura, a pele parda, a pele negra, você certamente será vítima de preconceitos. Ao passo que, se sua pele for um amarelo claro ou mesmo branca, você não sofrerá o preconceito do racismo. Então, a segregação racial nos Estados Unidos, no qual o preconceito se manifesta de acordo com as origens étnicas, é, ele é proveniente da família, ele é proveniente da origem da pessoa. Para tanto, basta que o indivíduo tenha uma gota de sangue negro para ser discriminado. Olha que tristeza, olha que absurdo. Por sua vez, o autor constata que, no Brasil, predomina um preconceito de marca, motivado pela aparência externa ou fenotípica do indivíduo. O tom de pele dita o nível de inserção possível a cada indivíduo, quanto mais claro, mais valorizado e aceito pela sociedade. Essa é a nossa realidade, Brasil. Desse modo, Horaci Nogueira alega que, no Brasil, há a possibilidade de ascensão social para os negros e principalmente pardos. E aqui nós temos uma questão também bem subjetiva, porque quem determina a cor da pele é a própria pessoa. Então, eu posso me considerar branco, eu posso me considerar negro, eu posso me considerar amarelo. Não existe uma tabela que delimita a cor da pessoa. É uma questão de identidade pessoal, é a pessoa que se reconhece com aquela cor. Nos Estados Unidos, tal possibilidade de ascensão social para os negros, ela é quase nula, dada em virtude do peso das origens raciais no destino das pessoas. Daqui a pouquinho nós iremos falar mais sobre essa possibilidade de ascensão social no Brasil para os pardos, negros, afrodescendentes de um modo geral, coisa que nos Estados Unidos é muito mais difícil. Horaci Nogueira afirma que, enquanto nos Estados Unidos existe uma nítida linha que distingue brancos de não brancos, no Brasil há maior ambiguidade nas relações raciais, uma vez que há uma flexibilidade e a percepção acerca da cor do indivíduo. Ao caso brasileiro acrescenta-se ainda o enorme contingente de mestiços elementos populacional intermediário, nem branco nem negro. O autor afirma que no Brasil se tolera os mestiços quando adquirem certos atributos sociais, como riqueza, diplomas universitários, quando eles ascendem socialmente, tais como os brancos. Então, nos Estados Unidos, dificilmente um negro ascenderá ao poder. Nós temos aí um caso recente, né, do Barack Obama, mas são casos bem particulares, bem raros de se acontecer. No Brasil, não. No Brasil, se a pessoa estudar, conseguir uma profissão de status, médico, juiz, jogadores de futebol, dentre outros, ele consegue sim um certo respeito, uma certa... Mais do que respeito, é uma aceitação, né, pela sociedade brasileira. Nós temos aí um grande exemplo que foi o ex-ministro do STF, o Joaquim Barbosa, que chegou ali no máximo do poder dentro daquele ministério, mas que infelizmente, em virtude de pressões, deixou o cargo e até hoje não se tem uma acusação contra ele no sentido de ele ter feito alguma coisa errada. Aqui eu aproveito para fazer um comentário meu, né? Não tem nenhuma comprovação científica, mas as pessoas, o povo brasileiro tem esse racismo com os negros. E eu sempre digo o seguinte: traga-me, por favor, uma lista com os nomes de deputados
federais, de senadores, de presidentes da República, vice-presidentes, de ministros do STF, que, em virtude de suas roubalheiras, desvio, mau caráter, faliram o Brasil. Você dificilmente vai conseguir 3, 4, 5, 6 nomes, né? Então, com algumas exceções aí, mas a grande maioria dos nossos políticos que estão destruindo esse país, seja em virtude de desvios de verba pública, seja em virtude de más administrações, são políticos brancos, são presidentes brancos, né? E não negros. Mas isso daqui é só uma questão mesmo para você poder pensar e repensar. A grande crítica a respeito de tal abordagem implica a falsa noção de que a ascensão social estaria ao alcance de todos, dependendo exclusivamente de esforços individuais. Desse modo, responsabiliza-se o próprio afrodescendente, o negro, pelo preconceito racial que sofre, uma vez que não foi capaz de superá-lo com outros atributos pessoais, ou seja, atribui-se ao nível individual a culpa pela existência do preconceito e da discriminação racial, ao exigir da pessoa discriminada a superação de sua condição, desde que renegue as suas origens e etc. Eu queria fazer um comentário aqui, que é o seguinte: muitos intelectuais, muitas pessoas estudiosas, inteligentes, dizem que os negros se fazem de vitimista, muitos são absolutamente contra cotas raciais, e eu aqui não estou defendendo e nem sendo contra. Eu penso que as cotas é algo que se deve pensar, mas vamos lá na origem do problema. Quando o Estado brasileiro, o governo brasileiro liberta os negros. A explicação mais comum para a predominância de negros entre a população mais pobre do país está relacionada ao passado escravista. Uma observação aqui: se nós pegarmos as estatísticas, o maior número aí de assassinos, de presos, de delitos são cometidos por jovens negros. E a pergunta que eu faço é: por quê? Por que que esses jovens negros, ao invés de partirem para o estudo, que é gratuito, oferecido a todo, direito de todos, ao invés de buscar um trabalho honesto, por que que eles estão partindo para o mundo do crime? Será que 100% deles o fazem, perdoe minha palavra, mas por safadeza? Preste atenção, nós já falamos sobre isso em algum momento, por alto, mas vamos falar um pouco mais a fundo. A explicação mais comum para a predominância de negros entre a população mais pobre do país está relacionada ao passado escravista. Assim, entende-se que a escravidão foi a principal causa das desigualdades sociais entre negros e brancos. O branco que à força, né, violentamente, retira o negro de seu contexto, força-o a ficar dias atravessando oceanos, onde muitos morriam naqueles porões por inanição, por doenças, e ao chegar aqui, nessa terra de Santa Cruz, os faz escravos. Aqui começa a desigualdade, aqui começa a opressão do branco para com o negro. Embora não tenha existido no Brasil um regime de segregação racial juridicamente legitimado, tal como o apartheid sul-africano, a distância social entre negros e brancos se manteve mesmo após a abolição da escravatura em virtude da marginalização da população afrodescendente quanto ao sistema econômico vigente. O Estado, o governo solta os escravos, concede a eles a liberdade
e as pessoas batem palma, as pessoas enaltecem. Foi uma grande conquista, foi, mas não basta soltar os negros. O Estado, o governo, precisava ter tomado medidas públicas para conceder a esses recém-libertos trabalho. Trabalho é a base de tudo, para que eles pudessem pagar o seu alimento, para que eles pudessem conseguir um local para morar, para que se constituíssem as suas famílias, pudessem criá-las. Mas o Estado não fez isso. Continua a leitura aqui. Após a abolição da escravatura, em virtude da marginalização da população afrodescendente quanto ao sistema econômico vigente, além disso, o Estado brasileiro não apresentou iniciativas para integrar a população afrodescendente à sociedade, tendo favorecido políticas de branqueamento. E o que são essas políticas de branqueamento? Olha a ideia absurda que os intelectuais da época tiveram. Vamos libertar os escravos, sim, mas deixá-los à própria sorte. E vamos facilitar a vinda de trabalhadores europeus com um falso objetivo de que eles já tinham mais experiência, afinal de contas a Revolução Industrial já havia acontecido há mais tempo na Europa. Então vamos trazer essa força de trabalho branca para o Brasil e no médio a longo prazo o branco de lá junta com o branco de cá e paulatinamente você vai extinguindo os negros. Foi esse o papel que o Estado fez. Foi essa medida que o Estado fez para aproximar negros e brancos. E até hoje a pergunta é: por que nós temos uma parcela gigantesca de negros à margem da sociedade? Negros que até ingressam na escola de educação básica, mas não concluem o ensino médio. Negros que não conseguem colocação de trabalho. Traga-me o nome dos deputados federais e senadores e presidentes negros. Traga-me o nome de gerentes de supermercados, de lojas, de farmácias negros. Quando nós vemos os negros, nós vemos onde? Em sua maioria, em trabalhos que exigem baixa qualificação, empregados domésticos, trabalhos braçais. Mas a pergunta é por quê? Será que é porque aquele negro realmente não se dedicou? Será que é porque aquele negro realmente não quis estudar? Será que realmente ele se faz de vitimista? Ou será que o Estado brasileiro, até os dias atuais, ainda continua sendo imprudente com essa população, com essa parcela da população? Essa é a minha grande angústia, meu caro aluno, minha cara aluna. Nós não podemos, penso eu, atribuir ao negro a responsabilidade de sua situação. E nós temos um subtópico chamado racismo dissimulado. O racismo tem uma forma muito particular de se apresentar na realidade brasileira, que sustenta as desigualdades raciais e a situação subalterna dos afrodescendentes no país. A antropóloga Lilia Mortes afirma existir no Brasil racismo dissimulado, e eu concordo absolutamente com ela. Nós vamos ver na próxima videoaula os movimentos, o movimento negro, que conseguiu uma série de conquistas, e graças a ela a criminalização do racismo. Então hoje uma pessoa sóbria, ela não sai gritando pelos quatro cantos que ela não gosta de negro, que negro não é gente, que negro não presta, porque ela sabe que se ela fizer isso, ela vai ter problemas com a justiça. Então,
O racismo no Brasil hoje ele é um racismo dissimulado. Eu sou racista, mas eu não falo isso para qualquer pessoa, porque eu sei que eu poderei ter problemas com a justiça, ou, né, se alguém fizer isso na mídia, um artista que tenha muitos seguidores, ele pode perder, né, seguidores, ele pode perder fãs, mas é o racismo dissimulado. Depois você vai ler o subtópico direitinho, tem mais informações, mas a ideia do racismo dissimulado é exatamente essa, né? de um racismo em que as pessoas não expressam e muitas vezes não assumem. Faça a experiência, pergunte às pessoas, o Brasil é um país racista? Muitas dirão, sim, o Brasil é um país racista. E você é racista? Não, eu não. Olha que interessante, para nós caminharmos para o fim. Um exemplo desse racismo dissimulado foi apontado na pesquisa sobre preconceito racial no Brasil, realizada pelo Instituto Datafolha no ano de 2008. Os resultados indicaram que 91% dos pesquisados responderam que os brancos têm preconceito em relação aos negros. 91% dos brancos reconheceram que 91% dos entrevistados reconheceram que os brancos têm, sim, preconceito em relação aos negros. No entanto, ao serem questionados a respeito, apenas 3% declararam ser preconceituosos. Tal resultado demonstra que ainda é um tabu falar sobre preconceito racial no Brasil, já que quase ninguém admite ser preconceituoso, atribuindo tal atitude aos outros. E é interessante que nós mesmos, né, temos essa dificuldade de falarmos, né, a palavra negro. Fulano é negro. Não há mal nenhum em dizer isso. Da mesma forma como nós dizemos fulano é branco, o pejorativo é preto. Né? Fulano é preto. Não, preto é pejorativo. Né? Aí uma vez um aluno meu, que eu achei muito interessante, não vou citar o nome dele aqui para resguardá-lo, mas ele fez uma pesquisa a esse respeito e as respostas seriam cômicas se não fossem trágicas. Né? As pessoas não falam fulano é negro, fulano é escurinho, né? Fulano é marrom, fulano... ele me disse lá algumas coisas interessantes que eu não me lembro mais. Fulano é café com leite, né? Como se fosse um crime dizer fulano é negro. Eu tenho um amigo negro, eu tenho uma amiga negra, né? Meu namorado é negro, minha namorada é negra, né? Ou se você julgar, né? Pardo, parda, ok? Bom, assim nós ficamos por aqui com essa videoaula. É necessário, extremamente necessário, que você leia o livro, porque muitas informações que estão lá não são trabalhadas aqui em virtude do tempo, ok? E até a próxima videoaula, se Deus quiser.